Bom dia, irmãos. Graças a Deus por estarmos mais uma vez aqui, mesmo longe dos irmãos, mesmo não estando na igreja, no templo, mas cada um em seus lares, podendo cultuar o Senhor. Hoje, dia do Senhor, dia 5 de abril de 2020, nós vamos iniciar nossa escola bíblica dominical, estudando as Escrituras. É claro que os irmãos também estarão cultuando o Senhor, realizando o seu culto em seu próprio lar, ou esta é a escola bíblica dominical, e nós vamos estudar as Escrituras juntos, cada família reunida em seu lar, e nós estamos estudando sobre a revitalização da igreja. Este é o tema dos estudos que nós estamos fazendo na escola bíblica dominical. Semana passada, o domingo passado, eu falei sobre a necessidade de um avivamento pessoal para a revitalização da igreja. Hoje, nós vamos estudar o tema sinais de vitalidade que o Senhor deseja ver na igreja dele. Sinais de vitalidade que o Senhor deseja ver em sua igreja. E nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 1 até o versículo 6. Peço aos irmãos para que abram as suas Bíblias neste texto. Apocalipse, capítulo 3, versículo 1 ao versículo 6. E eu queria que os irmãos acompanhassem em suas casas a leitura que eu vou fazer desse texto. Apocalipse, capítulo 3, do verso 1 ao verso 6, diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém. Graças a Deus por sua palavra. Então, repetindo o tema do nosso estudo de hoje: sinais de vitalidade que o Senhor deseja ver em sua igreja. Vamos orar antes de iniciarmos o estudo das Escrituras hoje. Senhor, abençoa cada família, cada irmão, cada servo teu que agora se reúne em seu próprio lar, para juntos estudarmos a tua palavra, Senhor. Dá entendimento, Senhor, aos teus servos, a tua palavra, e que sejamos fortalecidos pelo Senhor. Abençoe também, ó Deus, a nossa igreja e as igrejas do Senhor espalhadas sobre a face da terra, para que em cada uma dessas igrejas, em especial na nossa igreja, Senhor, seja encontrados sinais de vitalidade que o Senhor espera de cada um dos teus servos. Abençoa-nos, ó Deus, para que entendamos a tua palavra nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus por sua palavra, meus irmãos. Como vimos na leitura deste texto de Apocalipse, capítulo 3, o diagnóstico que o Senhor Jesus faz da igreja de Sardes não era um diagnóstico positivo. Na verdade, era um diagnóstico extremamente preocupante. Ele diz no versículo 1 que ele conhece as obras daquela igreja, e ele diz que aquela igreja tinha nome de que vivia, mas estava morta. E aqui, meus irmãos, o Senhor está se referindo
ao trabalho que deveria ser desenvolvido para o Senhor e que não estava sendo feito naquela igreja. Na verdade, o Senhor está aqui exortando esses crentes a um retorno, uma volta à prática da palavra do Senhor. E eu acredito, meus irmãos, que infelizmente este quadro terminal retrata também a condição de muitas comunidades, muitas igrejas hoje, infelizmente. Os fatores que levam a esse enfraquecimento e, consequentemente, a morte espiritual são os mais variados. Vamos analisar a nossa própria igreja, as nossas próprias vidas, e vamos, a partir desse texto, descobrirmos se também estamos correndo esse risco. A carta à igreja de Sardes, ela inclui um apelo. Observem o versículo 3. O Senhor está chamando a igreja a um arrependimento. Ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. O apelo que o Senhor faz é para que essa igreja se arrependa do seu pecado. E, na verdade, meus irmãos, qualquer revitalização de uma igreja, qualquer início de um trabalho de revitalização, começa com arrependimento, com o reconhecimento dos nossos pecados. Mas quais são os sinais de vitalidade que o Senhor deseja ver na sua igreja? Quais são os sinais de vitalidade que o Senhor quer ver na nossa igreja? E o primeiro sinal que o Senhor quer ver em sua igreja de vitalidade é a de uma realidade condizente com a aparência. Uma realidade condizente com a aparência. Aqui, meus irmãos, Jesus, ele inicia essa sua carta com uma desconcertante constatação para com a igreja em Sardes. Vejam o verso de número 1, mais uma vez eu leio para os irmãos. Essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Que constatação constrangedora. A igreja, ela aparentemente parecia ser uma coisa, quando na verdade ela era uma outra coisa. Tinha aparência, tinha nome de que vivia, mas estava morta. Tinha fama de uma igreja viva, mas estava praticamente morta. E aqui, meus irmãos, o Senhor nos chama a atenção para o perigo e para o problema do chamado nominalismo. O nominalismo é um grande mal que acontece na vida da igreja. Há muitos que são crentes apenas de nome, pois não vivem inteiramente para o Senhor Jesus. São árvores que existem, mas que não têm fruto. E o Senhor nos chama a atenção para essa realidade, quando em Mateus capítulo 3, versículo 8 a 10, ele diz, observem o que diz Mateus capítulo 3, versos 8 a 10, o Senhor Jesus disse assim: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. Essa é a palavra que o Senhor direciona à sua igreja. O Senhor, meus irmãos, não só quer, como Ele exige que a sua igreja, ela dê frutos. Ele diz mais ainda, ele diz em Mateus capítulo 7, no verso de número 15 até o versículo 23, os irmãos podem ler todo o texto em sua casa, mas ele diz assim: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. O Senhor, meus irmãos, Ele vê a nossa realidade, Ele não é enganado pelas aparências. Os irmãos devem se lembrar quando o Senhor mandou o profeta Samuel ir até a casa de Jessé para escolher o novo rei.
de Israel. E lá o Senhor então ensina a Samuel, isso está em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, lá o Senhor diz a Samuel que o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. É por isso que o Senhor Jesus aqui nesta carta, ele revela a verdadeira realidade daquela igreja, que para as pessoas tinha nome de que vivia, mas estava morta. A aparência, meus irmãos, que muitas vezes exibimos, deve ser a expressão do que realmente somos. E é por isso que nós precisamos orar e pedir ao Senhor, para que Ele nos dê, então, o coração humilde, para orarmos como Davi. No Salmo 139, Davi, no versículo número 23 a 24, ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. O que o Senhor quer, meus irmãos, é que não só tenhamos uma aparência de vida e de vitalidade cristã e espiritual, como também a nossa realidade seja a de vida e de vitalidade na presença do Senhor. É preciso, meus irmãos, que ouçamos o apelo do Senhor. Caso nós não estejamos vivendo o Evangelho como deveríamos viver, que possamos nos arrepender dos nossos pecados e colocarmos diante de Deus esses nossos pecados e pedirmos ao Senhor para que Ele nos transforme, para que nós não somente tenhamos uma aparência, mas que tenhamos uma realidade e uma verdade estampada em nossos rostos, daqueles que servem o Senhor. Mas a segunda, ou o segundo sinal de vitalidade que o Senhor, Ele deseja ver em sua igreja, é a de um conhecimento associado à prática. Conhecimento associado à prática. Por favor, meus irmãos, vejam aí o versículo 3, mais uma vez. O Senhor Jesus, Ele diz então à igreja de Sardes, verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. E ele, meus irmãos, então nos faz uma revelação surpreendente. Os crentes de Sardes, eles estavam errando, não porque não conheciam as Escrituras, mas eles estavam errando mesmo tendo conhecimento das Escrituras. Eles tinham contato com a palavra do Senhor, eles foram ensinados acerca do Evangelho. É por isso que o Senhor então diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Lembra-te do que vocês aprenderam, do que vocês ouviram, e se arrependam dos seus pecados. Por isso, portanto, o problema da igreja de Sardes não é que eles não tinham conhecimento do Evangelho, mas eles tinham esquecido este Evangelho, de como vivê-lo, de como praticá-lo. Eles foram chamados aqui a demonstrar a sua fidelidade às Escrituras Sagradas, a voltar a sua fidelidade às Escrituras. Eles também foram chamados aqui a demonstrar arrependimento pelas suas faltas cometidas. Também eles foram chamados aqui a desenvolver uma vida cristã marcada por vigilância. Ele diz: arrependa-te, e diz mais: se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Retorno às Escrituras, arrependimento e vigilância. Eles precisavam observar esses três pontos. O conhecimento, meus irmãos, do mandamento do Senhor deve determinar a nossa conduta. Conhecer e praticar as Escrituras nos conduzirá a uma conduta correta como servos de Deus. Eu quero lembrar aos irmãos o que diz Tiago na sua carta, no capítulo de número 1, versículos 22 a 24, Tiago ele diz lá: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece de como era a sua aparência. O que Tiago está nos ensinando é justamente o que o Senhor Jesus
está ensinando a igreja em Sardes. Sem a prática, meus irmãos, o conhecimento se torna vão. É preciso termos conhecimento das Escrituras, do Evangelho, mas é preciso também praticarmos este Evangelho. É isto que torna a igreja viva. Não é somente um conhecimento morto do Evangelho, mas é um conhecimento prático do Evangelho. Somente conhecer a palavra de Deus não é suficiente, é preciso fazer das Escrituras a nossa única regra de fé e prática. É por isso que João, ainda aqui no capítulo 1 de Apocalipse, ele começa esse seu livro do Apocalipse dizendo: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que ouve as palavras desta profecia e aqueles que guardam esta palavra, que praticam esta palavra. Conhecimento associado à prática é a atitude própria daqueles que desejam crescer espiritualmente. Para a revitalização da saúde física de cada pessoa, é preciso que a gente obedeça às recomendações médicas, tome a medicação que o médico nos receita, e comparado a isso também, a revitalização da saúde espiritual da igreja necessita de uma obediência ao que prescreve a palavra do Senhor. Ele quer que a gente conheça o seu Evangelho, mas Ele também quer que pratiquemos esse Evangelho. Mas o terceiro sinal de vitalidade que o Senhor deseja ver na sua igreja é a de uma ortodoxia associada à candura. Ortodoxia associada à candura. Vejam o que o Senhor diz no versículo 4. O verso 4, o Senhor diz: tens contudo em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Olha que maravilha, meus irmãos. Mesmo aquela igreja, estando na condição em que estava, de ter nome de que vivia, mas estava morta, graças ao Senhor, o Senhor ainda conservava o remanescente fiel. Ainda existia uns poucos naquela igreja que estavam caminhando com o Senhor. Ele diz: pessoas que não se contaminaram, ou que não contaminaram as suas vestiduras, e andarão junto comigo. Nós encontramos então neste versículo, meus irmãos, uma referência a uma pequena parcela de pessoas daquela igreja que haviam conseguido preservar a sua saúde espiritual. Podemos dizer que aqueles crentes estavam se mantendo ortodoxos. O que é ser um crente ortodoxo? A palavra ortodoxia, ela indica conformidade absoluta com um certo padrão, norma ou dogma. Ser um crente ortodoxo significa ser um crente que mantém a sua conduta no Evangelho, que não muda essa sua conduta, que não negocia os princípios cristãos. Um crente ortodoxo é um crente que maneja bem as Escrituras e que não apartará jamais dos ensinamentos das Escrituras sagradas. Ser um cristão ortodoxo é crer que as Escrituras, elas são a única forma de conhecermos a vontade de Deus, é crer na Trindade, é acreditar que conhecer e seguir a Cristo envolve conhecer e seguir a doutrina do Evangelho e não negociar esta doutrina. Assim viviam os poucos crentes da igreja de Sardes. Eram crentes que não tinham abandonado a sua ortodoxia associada à sua candura. A palavra candura, meus irmãos, ela significa alvura, pureza, ingenuidade, simplicidade, inocência, ausência de artifício. É mais ou menos essa a ideia que o Senhor nos passa quando Ele diz no versículo 4 que estes poucos crentes, eles não tinham contaminado as suas vestiduras, ou seja, eles não tinham abandonado a candura, eles não tinham abandonado a alvura do Evangelho, a pureza
do Evangelho. Assim, meus irmãos, aquela igreja, ela podia seguir esses poucos crentes que não tinham abandonado a ortodoxia e que estavam associando essa ortodoxia à sua pureza de vida. Estavam ali estes crentes. Meus irmãos, mas lamentavelmente hoje essa associação ela não é comum, embora a gente ouça muitas pessoas dizerem que são crentes, que são ortodoxas, mesmo sem, às vezes, até ter conhecimento do que significa esta palavra. Essa ortodoxia, ela não vem seguida de candura, de pureza, de uma vida simples e, ao mesmo tempo, pura no Evangelho. É preciso, meus irmãos, retomarmos esta tarefa. O Senhor quer que nós sejamos firmes no Evangelho, o Senhor quer que nós creiamos nas Escrituras, mas o Senhor também quer que a gente viva de maneira pura, de maneira correta, como o Evangelho, como as Escrituras nos ensinam. Uma ortodoxia que se expressa por meio do exclusivismo, uma ortodoxia que se manifesta a partir da mania de superioridade e da falta de piedade. É uma ortodoxia estéril, é uma ortodoxia doente e morta. Aquela igreja tinha a aparência de que vivia, podia até ter a aparência de ser uma igreja ortodoxa, mas faltava a candura, faltava a pureza, faltava de verdade a prática do Evangelho. E Paulo afirma, meus irmãos, também em sua carta aos Efésios, Paulo afirma que nós devemos andar de modo digno da vocação a que nós fomos chamados. Leia, por favor, o capítulo 4 de Efésios, e observe em especial os versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo, então, nos diz que nós devemos viver uma vida de humildade, de mansidão, de longanimidade, de unidade e de amor. É isso que faz de um crente ortodoxo associado à candura. Devemos seguir a verdade em amor, conforme Efésios capítulo 4, versículo 15. Fica claro, meus irmãos, então, que nesta carta endereçada à igreja em Sardes, que esses são os sinais que o Senhor quer que sejam ressuscitados, que voltem à prática daquela igreja. Senão, diz o Senhor, ele vai então abandonar aquela igreja. Versículo número 5, ele diz: o vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus santos anjos. Assim, meus irmãos, em nossa tarefa de revitalização da nossa igreja, nós precisamos também buscar diante de Deus, mostrar, apresentar estes sinais de vitalidade. Se em nossa vida, se em nossa igreja não há os sinais dessa vitalidade, precisamos fazer primeiramente uma coisa: nos arrependermos dos nossos pecados e voltarmos para o Senhor. Não adianta termos nome de que vivemos se estamos mortos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a vivermos uma vida diante de Cristo que o glorifique, que o Senhor nos ajude a vivermos uma realidade condizente com o que nós aparentamos ser, que o Senhor nos ajude a termos um conhecimento associado à prática, a conhecermos o Evangelho e praticarmos o Evangelho. Que o Senhor também nos ajude, meus irmãos, a ter uma ortodoxia associada à candura, associada a uma vida pura e ao mesmo tempo simples do Evangelho. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, a conhecermos a sua palavra, a praticarmos a sua palavra e a vivermos alegres por sua palavra. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe cada família que nos ouve nesta manhã e que Ele possa nos guiar neste caminho que o Senhor quer que trilhemos. Que o Senhor seja conosco em nome de Jesus. Deixe-me orar mais uma vez. Senhor, abençoa os teus servos que agora estão ouvindo o estudo da tua palavra, Senhor. Abençoe para que eles tenham
este tempo, reservem esse tempo para estudar com atenção a Tua palavra, e que, ó Deus, a Tua palavra possa produzir, Senhor, arrependimento em nosso coração, um retorno às Escrituras Sagradas e a uma vida de candura, de pureza pelo Teu Evangelho, ó Deus. Nos ajuda, Senhor, a vivermos assim. Abençoa-nos, ó Deus, para que ao retornarmos ao templo, quando voltarmos a congregar juntos, que todos estejam, ó Deus, imbuídos, estejam motivados, conduzidos pelo Senhor a viverem, ó Deus, uma vida que glorifiquem o Senhor. Que assim seja, ó Deus, em nossas vidas, em nossas famílias, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe nesse dia e para sempre, em nome de Jesus.